Olha aí, Fernando, tudo bom, meu irmão? Opa, Tavinho, tudo bem? Tudo jóia? Tô tentando ajeitar o celular aqui para funcionar. Ah, show de bola, show de bola. Tava falando aqui, cara, que eu já fui muito alimentado pelo conteúdo de vocês. Eu sou fanzaço da plataforma, do Coworking Brasil. Nossa, o blog de vocês já me ajudou muito. Muito do que eu sei hoje em relação a Coworking foi do conteúdo que vocês desenvolveram, assim, as pesquisas, o censo, né? Então, cara, eu já quero começar dizendo que eu sou um grande fã e te agradecer muito, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo no decorrer desses anos. É muito incrível, muito obrigado. E também agradecer pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Para a gente é uma honra grande tê-lo aqui conosco, tá bom, cara? Nossa, eu que agradeço o convite e as belas palavras, o trabalho que a gente faz de conteúdo faz 8 anos. A gente tira geralmente da própria comunidade, então os próprios founders, os próprios gestores, as próprias pessoas do mercado que ajudam a gente a construir o conteúdo, nada a gente cria do zero, né? Então é sempre um trabalho de colaboração e criação em conjunto, porque, enfim, é o que faz sentido para a gente não é dono da verdade nunca. Então, sempre que a gente está produzindo um conteúdo, a gente sempre tenta ir no mercado e entender o que os gestores, os espaços, enfim, pensam, e aí transmitir para uma audiência um pouco maior, né? Esse é o nosso papel. Massa, massa. Cara, antes de a gente começar a entrar realmente no assunto de coworking, tudo, de pandemia, essa parada toda, eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho quem é o Fernando, um pouco aí da tua história pra gente. Bom, eu sou o Fernando. Eu entrei no mundo de coworking em 2011, 2010, na verdade, foi quando eu comecei a pensar no assunto. E a minha formação, meu background, na verdade, vem em design de produto. Então, eu sempre trabalhei com design digital, produtos digitais, e eu era profissional freelancer até, enfim, alguns anos atrás. E eu trabalhava em home office já, fazia bastante tempo. Já tinha uma carreira freelancer relativamente sólida. E eu um dia falei, cara, não aguento mais trabalhar em casa, não aguento mais ficar em casa, aquela história clássica de gestor de espaço, né? Uhum. E aí eu fui procurar se tinha alguém querendo compartilhar algum tipo de sala comercial, se tinha algum jeito, eu sou de Porto Alegre, se tinha algum jeito lá em Porto Alegre de eu encontrar, eu não podia alugar uma sala só para mim, não tinha como bancar isso, não, enfim, não fazia sentido também. Aí eu fui procurar no Google se tinha alguém querendo compartilhar a sala, dividir sala, enfim. E aí eu caí no termo coworking e eu descobri que, pô, faz muito sentido. Então eu vou para um espaço de coworking que é bacana. E eu fui procurar o espaço de coworking e em 2010 o mais próximo que tinha de Porto Alegre ficava em Curitiba. Aí Nossa, foi um certo problema. E aí eu, putz, se não tem, eu vou fazer eu. E aí eu montei um espaço, eu montei o primeiro espaço do Rio Grande do Sul em 2011, a gente abriu. E eu gerenciei esse espaço por 4 anos, eu vendi a operação metade de 2014. O espaço em si depois durou mais tempo, ele ficou, acho que ele durou até 2017, se eu não me engano, com outra direção, mas eu fiquei à frente dele por 4 anos. Então, a minha história inicial com o coworking começa ali, da necessidade pessoal, uma história até clássica dos founders lá do início. O uhum. cara tinha uma necessidade pessoal e não encontrou solução, foi lá e abriu o meu. Depois disso, lá para 2012, na verdade, a gente tinha alguns grupos de gestores e founders que na época a gente estava falando, sei lá, de 40, 50 espaços no Brasil. Então, todo mundo se conhecia, era um contato mais próximo, assim, a gente conversava por grupos, Facebook e alguns outros grupos que tinham na época. E a gente tinha uma necessidade muito grande das pessoas entenderem o que era coworking, porque era uma coisa muito nova, e principalmente as pessoas encontrarem espaços de coworking. Porque hoje tu bota no Google Maps coworking, aparece. Há um tempo atrás, lá atrás, não aparecia. O Google não entendia o que era essa palavra. Uhum. Então a gente precisava de um local para reunir informações, tanto para quem estava procurando, como para quem pensava em entrar no mercado, investir no mercado. E aí surgiu a ideia lá atrás, nesses grupos de founders, de criar uma plataforma que reunisse toda a informação necessária, tudo que a gente precisava, né? Porque no início a gente se divulgava até na Wikipedia. Eram tão poucos espaços que no artigo da Wikipedia de coworking, se tu olhar o histórico lá atrás, tu vai ver que tinha espaços no Brasil. Aí ele estava lá uns 5, 6, 10 espaços. Então ali era a nossa plataforma de divulgação. Aí quando a Wikipedia começou a barrar a gente, porque tinha muita propaganda, porque enfim, a gente estava divulgando as empresas ali, Uhum. aí surgiu essa ideia realmente de a gente precisar de um local para divulgar informações que as pessoas pudessem encontrar um espaço de coworking perto da casa dela, né?
E aí surgiu o Coworking Brasil com uma ideia de um monte de gente colaborou lá no início para tocar o projeto. Eu acabei assumindo a frente por ser da área de tecnologia, então para mim, ser da área de produtos também, então para mim era mais fácil. Acabei levantando o projeto em termos de estrutura, arquitetura, software e tudo mais. Mas a primeira versão do Coworking Brasil teve a mão de muita gente, muito founder lá das antigas ajudou, desde criar texto que ia para o site, ajudar a cadastrar os primeiros espaços que a gente cadastrava na mão. Então teve uma história bacana lá. Aí desde 2012 o Coworking Brasil existe e em 2014 eu saí do mercado como founder, mas continuo como co-founder do Coworking Brasil até agora. Entendi. Então é como se fosse, foi necessidade por cima de necessidade, uma necessidade foi atraindo a outra, né? E aí foram surgindo as parcerias, o grupo. Que legal, muito Exatamente. legal. Bem naquele modelinho de startup mesmo, de temos um problema e precisamos resolver, como que a gente pode resolver. Então, esse lado é uma história bacana de como... E também o Coworking Brasil tem uma história bacana porque ele realmente não nasceu de uma ideia de uma pessoa, ele nasceu de uma necessidade de um monte de gente, teve muita gente participando, assim. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro quando eu tenho oportunidade, porque as pessoas me veem hoje como frente do Coworking Brasil, mas teve muita gente por trás, teve muita gente que ajudou lá no início, sabe? E claro, como era um projeto, a gente rodou sem fins lucrativos por 4 anos, então era um projeto que não injetava verba, enfim, então o pessoal acaba se desligando aos poucos porque acaba não tendo tempo para ir tocando e tudo mais. Então, o pessoal que começou lá atrás ajudando, aos poucos foi se desligando do projeto até que acabou caindo no meu colo, assim, para realmente tocar e seguir em frente como de uma forma mais estruturada, enfim. E como que foi essa transição de sem fins lucrativos para a primeira ideia? Tipo assim, poxa, como foi que surgiu esse lance? Cara, acho que dá para rentabilizar em cima desse site. Como foi esse processo? Foi difícil. Foi um processo difícil, porque o Forte Brasileiro não nasceu para ser uma empresa. A gente não tinha essa intenção, nunca foi a ideia de, vamos criar uma plataforma e depois rentabilizar, cobrar assinatura. Não, nunca foi isso. Então, a gente sempre teve a ideia de tocar como um projeto paralelo, um projeto que o mercado precisava. E lá atrás também, quando eram 20, 30 espaços, não me demandava muito tempo, então não era um grande trabalho. Uhum. Mas à medida que o projeto foi crescendo e passou a ser 100 espaços, 200 espaços, 300 espaços no Brasil, aí mudou de figura. A gente tinha muito mais e-mail para responder, a gente tinha muito mais trabalho para fazer. A gente passou por uma época onde tinha muita gente testando o mercado, então eles criavam um perfil fake no Coworking Brasil só para ver se pegava. Aí se tinha demanda, aí eles abriam espaço. Se não tinha demanda, eles nem me deixavam para lá. E a gente Caraca. começou a ter muito dado de pessoas, de espaços que não existiam na verdade. Então a gente passou por uma época difícil nesse sentido. E aí, uma das formas que a gente começou a abordar esse assunto é, bom, vamos pelo menos então cobrar um valor de assinatura básico Que ali, peneira, né? porque, exatamente, aí primeiro já desestimula o cara que vai fazer por fazer, o cara vai ter que passar o cartão de crédito, já é um passo extra, né? Uhum. Normalmente o pessoal não vai fazer isso. E também começa a ajudar a trazer algum tipo de retorno inicial. Então a gente começou testando um modelo que era só para espaços de destaque, então só alguns espaços que queriam mais visibilidade pagavam um valor. Aí depois a gente evoluiu para o modelo que tinha dois planos, né? O plano básico, tradicional e o plano destaque. E à medida que foi crescendo, tendo mais assinaturas e mais verba entrando no projeto, a gente começou a ver que, pô, então a gente tem mais demanda, tem mais e-mail chegando, tem mais coisas que a gente quer fazer na plataforma, deixar melhor e tal. Então faz sentido a gente começar a construir um time e para isso a gente precisa realmente se tornar uma empresa, precisa abrir um CNPJ e precisa fazer girar dinheiro dentro do projeto, né? Então, dali que veio a necessidade de cada vez mais espaços surgindo, cada vez mais demandas para ser resolvidas e a plataforma para ser melhorada, e mais coisas que a gente queria fazer, tudo isso demandava verba. Então, fechou o modelo de que se tornar uma empresa para que pudesse sustentar um time, né? Então, foi dali que surgiu. Mas foi um pouco difícil no início, porque a gente sempre teve a ideia de que pô, um monte de gente lá atrás ajudou a construir, e agora vai se tornar uma empresa onde vai ter lucro, vai ter fins lucrativos. Teve uma transição complicada ali. Mas depois de um tempo eu me acostumei com a ideia. Legal. É, o Sky Coworking, que é o coworking que eu faço, que eu fiz parte no início, né, que eu fui um dos fundadores iniciais, a gente começou em 2017 a parte de construção e tal, e lançamos mesmo em 2018. Uau. E também na época
no meu caso, foi muito paixão à primeira vista, porque eu não conhecia nada sobre coworking, nunca tinha ouvido falar de coworking. E aí um amigo meu, que foi quem me convidou para fazer parte do negócio, falou, cara, coworking é muito legal, tem a ver contigo, pesquisa. E quando eu comecei a pesquisar, um dos primeiros locais que eu achei de pesquisa foi o Coworking Brasil. E eu comecei a me encantar realmente com a cultura, né? Com a questão da flexibilidade, do networking, de gerar um espaço na qual as pessoas podem ter conexão. O Conex acabou de entrar aqui, a palavra veio, né? Se conectarem umas com as outras. Né? Então, eu fiquei fascinado. E na época, em 2016, eu fui morar em São Paulo, passei um ano em São Paulo. Então, eu também tive a oportunidade de visitar vários espaços e aí eu fiquei mais encantado ainda quando eu vi aquilo funcionando, né? Falei, mano, isso é massa, eu quero levar para Fortaleza, eu quero fazer acontecer em Fortaleza. Mas aqui, eu não sei como é que você deve ter contato com vários coworkings no Brasil todo, mas aqui, especificamente em Fortaleza, a cultura do espaço compartilhado não foi tão legal, sabe? Pessoal, as pessoas aqui de Fortaleza, elas não aderiram muito bem a esse lance de dividir mesa, sabe? De compartilhar um espaço com várias pessoas. Aqui o pessoal tem muita necessidade de ter um espaço para si, sabe? Sim. Né? Então, como é que é esse teu sentimento em relação a isso, assim, do espaço compartilhado no Brasil? Como é que tu enxerga isso? Tu acha que deu bom? As pessoas realmente compartilham? Ou não? Tem essa dificuldade? Isso é uma briga eterna, né? Então, lá atrás a gente tinha muita discussão de, sala privada é coworking ou não é? Uhum. E eu era uma das pessoas que defendia, não, coworking é sala compartilhada, tem que estar todo mundo junto ali, senão não tem troca, né? E foi uma visão que foi amadurecendo para mim na medida dos anos passando. E hoje eu já penso completamente diferente. Hoje eu acho que dá sim para tu fazer um espaço de coworking muito bacana com sala privada. Eu acho que depende muito de dois fatores. Depende muito do gestor do espaço, dos teus objetivos como gestor do espaço, e de como tu vai fomentar a tua comunidade, mas acho que depende também bastante das pessoas que tu está atingindo, do teu público. Então, o mercado, à medida que foi amadurecendo, foi entendendo que, às vezes, aquele perfil de profissional freelancer que pega o notebook, bota embaixo do braço e vai trabalhar, ele é bacana, ele no marketing ele é muito bonito, mas na prática nem sempre é esse cara que tem a verba para ir lá e comprar um plano mensal e pagar todo mês e se comprometer. Às vezes esse cara fica mais no rotativo, ele fica mais num plano de poucas horas, porque ele tem um perfil e um poder aquisitivo e um estágio de carreira diferente. Então, hoje em dia, um espaço de coworking só no compartilhado, um espaço comercialmente viável, eu acho complicado. O privado acabou entrando com bastante força. Mas, de novo, eu acho que depende muito da questão do público com quem a gente está falando. Eu tenho certeza que qualquer cidade vai ter público para os dois perfis de espaços, e às vezes é uma questão de que tu talvez não consiga chegar naquele público especificamente, se tu quer fomentar mais o espaço compartilhado no teu local, talvez não tenha conseguido chegar ali ainda, ou talvez não tenha demanda o suficiente para gerar o negócio e girar o teu fluxo de caixa, mas eu acho que funciona os dois. E eu acho, na verdade, eu tenho uma visão de que o espaço compartilhado, ele é muito que seta a vibe do teu local. Então, se tu tirar completamente isso e tu ficar só no privado, às vezes tu acaba tirando o motivo de que as pessoas estão indo para o teu espaço. Porque tu vê, tá, uma empresa ela quer 10, 15 posições, ela tem que ir para um espaço privado, ela não pode ficar lá junto com a galera, senão ela vai monopolizar o teu coworking. Só que ao mesmo tempo ele quer a vibe de ver várias pessoas circulando, sabe? Então, se tu não tiver essa atmosfera, meio que a atmosfera de startup, a atmosfera de gente jovem circulando, tu não vai atrair o cara do privado, talvez. Então, eu acho que os dois acabam sendo complementares, não adianta. Tu acaba complementando. O compartilhado, ele gera vibe, ele gera a troca de experiências em real time ali, e o privado gera continuidade. Então, ele vai acabar atraindo empresas que vão ter um porte maior, que vão fazer um contrato com mais tempo contigo, que vão também se beneficiar bastante do teu espaço e vai acabar complementando um com o outro. Legal. Foi bem isso que a gente começou a entender também. A Salete está falando que foi por isso que ela instalou em 2002 as salas privativas. Eu lembro, cara, na época que a gente chegou nesse entendimento de que, cara,
a galera não está aderindo ao espaço compartilhado. E aí eu fui ler algumas coisas, era uma polêmica grande, né? Cara, coworking não pode ter sala, né? E aí ficava essa confusão. Eu falei, cara, será que se a gente começar a dar ênfase mais nas salas, isso vai gerar algum contraponto? Mas eu concordo contigo, eu acho que dá para ter os dois, eu acho que é importante ter os dois, né? E a gente conseguir fazer essa união aí entre os dois. Aqui, o Doug E também se tu falou. pensar, a gente ficou tanto tempo discutindo isso e agora a gente não tem nem sala, não tem nada para oferecer nesse exato momento, né? Então, e aí, o que que tu construiu realmente no teu coworking? Foi realmente só as paredes, foi as mesas, foi as cadeiras? O que que tu está fazendo agora que tu não tem mesa e cadeira para oferecer? Então, no final, a sala privada ou a estação rotativa, compartilhada, eles são ferramentas que vão te ajudando a construir o coworking. Mas na prática não é isso. Quem vê no fundo lá entende que o que tu está construindo é muito mais do que as cadeiras que tu tem ali, né? Cadeira e mesa, a gente sempre fala isso há anos também. Qualquer Starbucks tem mesa e cadeira. Uhum, Então o teu corpo não pode ser muito baseado na tua estrutura física. A estrutura física é um facilitador ali. entendi. Massa. O Doug está falando aqui que inicialmente nasceram os escritórios virtuais ou inteligentes nos Estados Unidos, depois o conceito de coworking foi disseminado com mais flexibilidade e estações com vários profissionais trabalhando em conjunto. Acho que a vibe é bem essa mesmo, assim. Então, eu queria transicionar agora para o lance mesmo eu queria ver, cara, o que é que tu está imaginando, como que tu imagina que está passando agora os coworkings nesse período de quarentena, sabe? Na qual vários estão fechados, né? Não tem como receber ninguém. Tem alguns que não estão aguentando a pressão, né? Então, realmente, já vi algumas grupos, né, de coworking, de coworkings grandes, conceituados, fechando e tudo. Então, como é que tu enxerga isso que está acontecendo agora? Cara, eu acho que é um momento difícil, assim. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, então eu sempre sou otimista em relação ao futuro, assim. Mas não tem dúvida de que é um momento difícil, é um momento que ninguém esperava e é um momento muito complicado para os gestores mesmo, porque a maioria das pessoas que empreendem em coworking, ele tem a necessidade de se comunicar e estar ao redor de pessoas. Tu não abre um coworking se tu gosta de ficar isolado em casa, sabe? Então, tu chegar no teu espaço e tu vê tudo vazio, tu vê as cadeiras vazias, tu vê ninguém lá dentro e tu vê toda aquela estrutura disponível, eu acho que é uma coisa que deve estar doendo muito no coração de cada gestor, assim. Enfim, não tenho mais o meu espaço, mas eu me imagino que se eu estivesse chegando no meu espaço e vendo tudo vazio, tudo aquilo que a gente construiu quieto, sem barulho, sem ninguém lá, ia estar sendo muito, muito difícil para mim. Mas ao mesmo tempo, como eu sou uma pessoa otimista e a gente tem conversado com gestores, a gente tem conversado com pessoas enfim, até outros mercados, o futuro é relativamente otimista, o futuro é interessante. Então, o Corking vai continuar crescendo, porque ele já vinha num crescimento desde lá de 2010, desde o primeiro espaço, 2008, dos primeiros espaços no Brasil. Ele cresce ano após ano, porque ele faz muito sentido. O Brasil é um país muito grande, então assim, a gente não chegou nem sei lá, 10% do mercado potencial de espaços de coworking ainda, a gente vai continuar crescendo por muitos anos. O que a gente teve agora é voltar para trás um pouquinho. Então, assim, tem espaço que vai estar voltando ali um ano, tem espaço que vai estar voltando a 6 meses. Cada espaço vai estar encarando de uma forma, assim, mas tu está retornando como se tu estivesse recomeçando agora, sabe? Mas quem passar desse momento, a gente acha que, na verdade, vai ter, num médio e longo prazo, vai ter um crescimento bastante forte. Porque eu acho que não vai deixar de fazer sentido, continua fazendo sentido, e vai fazer cada vez mais sentido. Uhum. Então, a pandemia agora, na verdade, ela está reforçando uma coisa que já todo mundo sabia e ninguém tinha coragem de encarar, que cara, não faz sentido tu pegar uma cidade como São Paulo e tu mandar todo mundo pro centro da cidade, ou todo mundo pra Zona Sul, pra Zona Leste, todo mundo ao mesmo tempo, na mesma hora, sabe? Não faz o menor sentido isso. Nenhuma cidade no mundo consegue estruturar a sua malha de transporte público, de rodovias, de forma que nos horários de pico tu consiga comportar 3, 4, 5, 6 vezes mais o tráfego do que o horário normal. Então, quando tu começa a distribuir isso e pensar que, pô, de repente eu não preciso chamar todo o meu time para estar no mesmo lugar, tudo junto, eu consigo trabalhar de forma um pouco mais distribuída, o espaço Coworking ele entra como uma luva, porque tu vai pegar, empresas grandes podem pegar o teu time e distribuir, bom, vamos ter uma unidade ali na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma no centro,
e o pessoal vai se distribuindo e vai girando dentro dessas unidades. Uhum. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante para o futuro do coworking. Eu também acho que a gente tem também uma discussão nos grupos de founders. Tá, e todo esse pessoal de home office agora? Será que eles vão ir para o coworking depois? Ou eles vão voltar para a empresa, para o escritório dele quando reabrir, enfim? Isso ninguém sabe muito bem, mas tem muita gente acreditando que muita empresa que está aderindo ao home office agora vai ficar no home office, vai entender, pô, eu não preciso desse escritório aqui, então eu vou para o home office. Uhum. E aí esse pessoal do home office, muita gente entende que, pô, home office é legal na primeira semana, na segunda, na terceira a pessoa começa a enlouquecer. Tal. Então, e aí, o que vai acontecer? Quem é o meio termo entre o escritório tradicional e o home office? O É o coworking. espaço de coworking de novo. É. Então, as perspectivas futuras assim são muito interessantes para o mercado. Eu acho que a gente está meio que dando um pezinho para trás assim para pegar um impulso para dar um salto muito grande para frente. Assim, acho que vai ser muito interessante os próximos meses, talvez um ano. Vai demorar um pouquinho para a gente dar esse salto, mas eu acho que quando der vai dar uma acelerada boa. Não, eu concordo total. Eu acho que a pandemia aí veio uma sensação do tipo, o coworking tem pessoas que estão ok, mas a maioria não tá, mano. Tipo, porque a galera foi obrigada a fazer o trabalho remoto. Eu acredito que o trabalho remoto vai ganhar uma força gigantesca, mas não necessariamente ele precisa ser dentro de casa, né? Exato. E aí o coworking ele vai entrar como uma baita de uma solução, porque ele vai vir com a estrutura que a pessoa precisa ter para trabalhar, para produzir, só que não necessariamente precisa ser no lugar que aquela empresa está implantada, né? Então, eu acredito que o coworking vai bombar, assim, é uma coisa que tem muita... Quem conseguir segurar as pontas, quem conseguir segurar a onda agora e se manter bem, vai surfar uma onda boa. Até porque eu estava vendo também, eu já tinha lido sobre a origem e tal do coworking, né, que foi lá em São Francisco em 2005 e tal. Mas o grande boom do coworking, assim, a maior quantidade de coworkers que teve foi entre 2007 e 2012, né? Foi a grande explosão. E também por conta da crise de 2008, né? Uhum. E aqui nos Estados Unidos tem crises eventuais, né? Aqui no Brasil é crise o tempo todo. Né? Então, o coworking, ele acho que quando explodiu isso lá nos Estados Unidos, falou assim, opa, aqui já é assim, então aplica-se, né? Vamos trazer o coworking para cá para aplicar. Então, eu também acredito que... Sim, eu sempre falo também que o coworking ele faz muito sentido em qualquer lugar, mas no Brasil ele faz muito mais sentido. Porque aqui é tudo difícil, todo empreendedor empreender no Brasil é muito difícil, todo mundo sabe disso. Pô, eu lembro que quando eu fui montar o meu espaço, a gente tinha, sei lá, 15 ou 20 posições, a gente era super pequeno. E, cara, a burocracia para eu abrir aquela empresa, para eu alugar um espaço com a imobiliária, contrato de 12 meses, fiador, toda a burocracia que eu tive que ter para poder abrir um espaço, para oferecer um local sem burocracia para os meus coworkers, foi um negócio que, enquanto eu ia montando o espaço, cada vez mais eu pensava, isso faz sentido, porque olha todo o trampo que eu estou tendo para conseguir alugar uma sala para uma empresa que eu não sei se vai durar 6 meses, mas eu tive que comprometer com um contrato de um ano, tive que comprometer comprando imobiliário, alugando, pegando fornecedor, contratando funcionário, de recepção. Então, todo o compromisso que tu tem quando tu abre uma empresa, o coworking ele vem para basicamente trocar isso por um contrato e um valor que tu paga uma vez por mês ali e acabou, sabe? Tu resolve isso. Então, em qualquer lugar, o coworking faz muito sentido, mas no Brasil acho que faz mais sentido ainda, porque aqui a burocracia é mais complexa. Não, sem dúvida. A questão da flexibilidade, a questão de você poder não precisar estar ali com a... Porque eu também fui empresário já convencional, né? Empresário normal, e a gente tinha que pagar uma luva, né? Para poder ter aquela sala, tinha que pagar um ano, tinha que ter fiador, era uma confusão. Cara, quem garante que o negócio vai funcionar durante um ano, né? Então, hoje em dia, com certeza, depois que passar essa pandemia aí, os coworkers eles vão ser uma solução perfeita para grandes empresas aí que precisam reduzir seus custos e ele vai vir realmente como uma baita de uma solução. Tem uma galera que está perguntando aqui algumas coisas, eu vou ler aqui algumas perguntas. Ah, legal. A Celeste está falando que o cowork continuará sendo uma boa alternativa para redução de custos total. A Lisca, eu acho que é Lisca, desculpa se eu falar o nome, se eu tiver falado o nome errado, Lisca Bezerra. Boa tarde, como você visualiza o coworking de beleza?
Acho que é no caso de salão de beleza, né? Cara, eu já tive contato com alguns espaços desse segmento. Eu acho interessante, mas sinceramente eu acho meio complicado. Eu acho que depende muito de como tu vai tocar esse espaço. Porque eu já conversei com alguns gestores que estavam pensando em abrir um coworking nesse segmento, mas o que eles queriam fazer era ter um salão de beleza normal, como já existe, e chamar de coworking. Aí, meu questionamento foi justamente, tá, mas por que é um coworking? Enfim, e a pessoa não soube responder, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, eu entendo que se tu pensar na essência do coworking, que é um espaço de trabalho compartilhado, que é onde pessoas compartilham a estrutura e trocam experiências, o salão de beleza estaria muito mais tempo. Então, assim, eles foram os pioneiros do coworking, se não outros ramos, entende? Então, eu acho que depende muito de como que tu vai tocar a tua, literalmente começar a criar uma comunidade, deixar de ver os profissionais que estão lá dentro como simplesmente um locatário que está alugando ali o teu espaço e fomentar o modelo deles de, ok, isso aqui é diferente de um salão, a gente realmente vai, sei lá, criar eventos para profissionalizar vocês, para ajudar vocês a se desenvolverem, a gente vai desenvolver iniciativas que vão unir vocês, enfim, vamos fazer algumas coisas aqui que vão realmente diferenciar de só colocar o nome coworking, sabe? Se tu realmente começar a construir uma comunidade ali mais forte de profissionais, eu não vejo nenhum problema. Eu vejo problema se tu simplesmente está adicionando o nome porque tu acha bonitinho ou tá na moda, assim. Uhum. Se tu acha que tá na moda. Aí eu acho que pode acabar confundindo. Mas eu sou a favor de qualquer iniciativa que reúne cabeças pensantes para compartilhar, trocar ideia e se fortalecer como um grupo, assim. Então, se tu conseguir fazer isso dentro de um salão, eu dou super apoio. Massa. O Edilson, que é meu sócio no WorkConnect, ele pediu assim, pede para elencar alguns exemplos de vantagens de empresa para as empresas irem para o coworking. Vantagens para empresas irem para o coworking? Isso. Cara, eu acho que as vantagens clássicas todo mundo já conhece, de redução de custos, como compartilhar ideias, enfim, essas vantagens a gente não precisa refazer porque eu acho que todo mundo já conhece. Mas uma coisa que eu imagino para a empresa que nunca pensou, uma empresa tradicional que nunca pensou em ir para um coworking, eu vejo dois pontos fortes, assim. O primeiro que eu falei é a distribuição da tua força de trabalho. Então, tu pegar o teu time e distribuir ele de forma que ele fique mais perto da casa dele, eu acho que isso pode ser um diferencial da tua empresa na hora de contratar talentos. Então, pô, o cara, sei lá, mora numa zona afastada, não vai precisar pegar 2 horas de trânsito por dia, ele de repente vai pegar 15, 20 minutos, vai de bicicleta para o trabalho, alguma coisa nesse sentido, porque ele vai estar no espaço de coworking que é perto da casa dele, pode ir a pé, pode almoçar em casa, então ele vai ter uma qualidade de vida muito maior. Vai ganhar 2, 3, 4 horas por dia nesse translado, que ele vai estar economizando. Então, isso tu pode, se tu pensar numa empresa que tem 50, 60, 70 colaboradores, quantas horas de trabalho, ou horas de qualidade de vida mesmo da tua equipe tu tá ganhando ali, né? Então, eu acho isso muito interessante. E eu acho que muita empresa nunca pensou por esse lado. Fora que isso tem todo um reflexo na sociedade de forma em geral, né? Na questão de trânsito, questão de saúde mental das pessoas em si, né? E um outro ponto que eu acho bastante interessante, e aí é um dos pontos clássicos do coworking, né? Mas é justamente tu pegar a tua empresa e tu colocar no dentro de um outro ecossistema, um ecossistema que tem outras empresas que podem ser teus parceiros, podem ser teus clientes, podem ser teus fornecedores, pode ser o cara que tu vai trocar uma ideia durante o café. Então, é tu pegar uma empresa que pensa sempre igual. Hoje em dia, toda empresa quer inovação, todo mundo quer inovar. Mas aí tu vê e todo dia quando tu chega no teu escritório, tu conversa com as mesmas pessoas que pensam do mesmo jeito, que têm os mesmos objetivos, porque elas estão juntas há, sei lá, 10 anos, 5 anos. Porque é a empresa como ela está pensando sempre no mesmo produto, né? Uhum. Então tu pegar essa empresa e jogar num liquidificador ali com um monte de outras empresas, de outros segmentos, que estão querendo crescer também ao mesmo tempo que tu, eu acho que é a mistura perfeita, assim, tu acaba ganhando muito mais do que tu imagina, do que só a estrutura física, né? O que a gente sempre fala, a estrutura física ela é o de menos nesse caso. Tu vai para um espaço de coworking para realmente para tu conhecer gente, para tu compartilhar ideias e para tu facilitar a tua vida e fazer o teu negócio crescer. A estrutura física tu tem em qualquer lugar. Não, e era, cara, só assim, só para fortificar, você está falando, a nossa agência digital estava no nosso coworking, o nosso contador estava no nosso coworking, o nosso especialista em SEO estava no nosso coworking, então Uau. a gente trocava, a galera que estava lá era a galera que a gente trocava ideia e o cara dava uma solução, e você, opa, cara, quanto é que é para fazer isso aí? O cara, não,
baratinho, pá. E aí a gente já fazia negócio entre eles também, a galera fazia negócio entre eles, né? Então é lindo ver isso acontecer. Tem duas perguntas aqui, cara, que elas se complementam. Uma é, cara, eu vou falar teu nome errado, mas perdão, é o Goltenaur. Ele é de Manaus, trabalha em um hub de inovação, que é o Manaus Tech Hub. E como acham que será o balanceamento online barra físico? E aí, para complementar, outra pergunta é do Matheus, que ele fala assim, como os coworkings podem monetizar nesse momento estando fechado? Né? Então, eu acredito que esse lance aí do digital, ele tá muito presente agora, né? Sim. Como que tu acha que isso pode acontecer para os coworkings? Cara, deixa eu pensar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Tá todo mundo querendo saber. Meu espaço tá fechado, como eu ganho dinheiro? Tá todo mundo me perguntando isso. A gente tem a resposta clássica que tá todo mundo dando, que é o escritório virtual, tu comercializar isso. Se tu não faz ainda, tu começa a comercializar. Se tu não, se tu já faz, então tu reforça. Mas eu acho que o escritório virtual, ele é uma coisa que tem um potencial super bacana. Ele tem muito empresa, muito espaço aqui, tem uma parcela razoável de faturamento baseado nisso, mas ele é uma construção de formiguinha, né? Tu bota um, depois tu bota dois. Como é uma recorrência, vai levando um tempo. Então, eu não acho que isso vai salvar espaço que não tem fluxo de caixa no mês que vem. Ele é um negócio que tu vai começar a construir agora, porque tu tá com talvez um pouco de tempo livre. Então, tu tá com mais tempo livre do que normalmente tu estaria, talvez. Então é uma coisa que tu começa a construir agora e que vai refletir lá na frente. É um negócio que vai colher frutos lá na frente e vai ser mais um ponto de faturamento do teu negócio. Questão de comunidades online, comunidades digitais. Eu tenho visto algumas coisas interessantes começando. A gente não consegue mensurar o quanto isso resulta, mas eu tenho escutado boas histórias de pessoas que estão reunindo os seus coworkers para fazer Skype, fazer videoconferência uma vez por semana, conversar, fazer lista de e-mails e distribuir. Pô, o que tu está precisando? Está precisando de marketing? Está precisando de contabilidade? Vamos rotacionar isso aí. Me fala o teu problema que eu vou encontrar uma pessoa que vai te solucionar. Então, o que eu imagino que nesse momento é o mais interessante é justamente tu mostrar que tu agrega valor para a tua comunidade, mesmo não tendo mesas e cadeiras. Então, a gente fala isso há anos, né, sobre coworking não ser sobre mesas e cadeiras, ser sobre pessoas. Então, tá na hora de tu provar, tá na hora de tu realmente mostrar isso. Tá, olha só, mesmo tu não estando dentro do espaço, eu ainda te entrego o valor. Faz sentido para ti continuar pagando a mensalidade, mesmo tu não estando aqui dentro, não usando o espaço. Então, alguns espaços já tinham a questão de clube de membros, né? Que a pessoa pagava uma mensalidade para ter acesso à comunidade, ter acesso à mentoria, ter acesso a diversos recursos que não eram especificamente o espaço físico. Imagino que esse modelo deve estar sendo super importante nesse momento e todo mundo que tem esse modelo está reforçando. E quem não tem também é um modelo, uma hora de começar a construir um tipo de modelo nesse sentido. Então, eu não tenho uma resposta, eu não sei o que exatamente pode resolver. O coaching sempre foi sobre isso, sempre foi sobre testar, errar, acertar, né? Então, lá atrás a gente dizia que era só espaço compartilhado. Tive que estava errado, precisava de espaço privado também para tu ter um equilíbrio. Agora está todo mundo falando que o negócio é gerar comunidades online. Tá, mas como é que faz? Algumas pessoas estão testando alguns modelos, outras pessoas vão tentando os outros modelos. Daqui, talvez, 6 meses, a gente vai entender o que realmente funcionou, o que não funcionou. Então, eu acho que o importante é não ficar parado esperando ver, vou esperar passar. A gente não sabe se vai passar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, a gente não sabe exatamente. Então, tudo que tu puder fazer para conectar os teus membros, conectar a tua comunidade e mostrar para eles que tu tem valor, mesmo não tendo o espaço físico nesse momento para oferecer, eu acho que é importante, eu acho que é válido, eu acho que só vai te fortalecer para quando tudo voltar ao normal. Porque quando tudo voltar ao normal, tu vai ter o espaço físico, mais tudo isso que tu está construindo agora. Então, tu vai acabar ficando cada vez mais forte. Fernando, também aproveitando essa deixa dessa pergunta, quando eu estava vivenciando o Sky Coworking, a gente começou a perceber que os espaços compartilhados não estavam funcionando como a gente imaginava. A gente começou a ver, cara, bem, se esse aqui não está funcionando, o que que tá? Né? Aí teve os espaços, as salas, né, que a gente começou a comercializar bem. E um outro produto que a gente começou a ver que estava muito legal, que era extremamente escalável, era o endereço fiscal e comercial. Então, a gente começou a dar ênfase no nosso comercial para esses dois produtos, salas e endereço fiscal e comercial.
Só que quando a gente começou a desenvolver o endereço comercial e fiscal, a gente viu que existia uma burocracia e que a gente perdia negócio nesse meio tempo. Sabe, assim, demorava entre o cara escolher hospedar o endereço da empresa dele lá dentro, até ele fechar o contrato com a gente, demorava aí cerca de 2, 3 dias. A gente ficava, ó, já estou com o teu contrato pronto, vem aqui assinar e tal. Então tinha essa morosidade no processo. E aí, um dos sócios, o Edilson, ele é da parte de TI. E a gente conversando, assim, cara, não tem como a gente desenvolver uma plataforma, uma ferramenta que pudesse otimizar esse processo. E o cara, que a gente, pô, a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo cliente, como é que a gente pode agilizar esse processo para o cara? E aí ele falou, cara, existe o blockchain, tecnologia blockchain, eu sou entusiasta disso, eu vou desenvolver algo, daqui a pouco eu trago para vocês. E aí ele trouxe uma ideia para a gente desenvolver uma plataforma, um site, que na época ia ser utilizado exclusivamente pelo Sky Coworking, para que a gente conseguisse desenvolver essa aquisição de endereço fiscal e comercial em menos de 1 hora, sem a pessoa sair de casa. E aí a gente começou a dar o gás nisso, começou a testar no Sky, com os clientes do Sky. E, cara, foi dando super certo. E nesse processo, ele falou assim, cara, se a gente permanecer com isso só para o Sky, é vacilo. Porque isso aqui é escalável. A gente pode compartilhar com outros coworkings, com outros escritórios virtuais, para que outras pessoas possam também facilitar a vida dos seus clientes. Né? Então, aí foi nesse momento que a gente decidiu desenvolver uma startup chamada WorkConnect, e aí ela se desprega do Sky. O Sky ficou sendo realmente como a nossa cobaia, o local que a gente testou, até ver que estava redondinha a ferramenta. E a gente começou hoje, a gente está num processo de captação de novos coworkings, né, para ampliar a nossa rede de parceiros, justamente para que a gente possa estar oferecendo mais espaços para que os empreendedores possam estar hospedando as suas empresas, né, em vários lugares do Brasil. E a ideia, cara, ela é de fato ser algo sem a necessidade de pessoas nesse processo. Né? Então, se eu sou um empreendedor e eu estou precisando de um endereço para hospedar a minha empresa, eu quero abrir um CNPJ, eu quero abrir uma empresa, eu vou lá na minha cidade, vejo o coworking que tem naquela cidade, vejo o valor, contrato, rapidinho eu faço meu contrato, envia para o blockchain envia um e-mail para o cara com o contrato, o PDF do contrato assinado, e ele envia para o contador abrir a empresa. Então é muito rápido esse processo, sabe? Assim, otimiza muito, agiliza muito. E aí uma das coisas também que nesse processo a gente começou a sentir cara, e se um estelionatário, se um cara com más intenções aí queira hospedar, montar uma empresa laranja e se hospedar aqui no nosso cowork, depois isso vai ser uma complicação. Então a gente descobriu uma camada de segurança que no momento que o cara está lá digitando o CPF dele, ele já vai a gente já vai pesquisar na Polícia Federal e na Receita Federal, e em São Paulo também é possível pesquisar na Junta Comercial de São Paulo como que está a situação desse cara. Então a gente já ranqueia ele, caso ele tenha algo que não esteja legal, a gente já barra ali mesmo o processo dele e explica para ele que ele precisa se regularizar em X situação. Então, isso está sendo muito legal. A gente, inclusive aqui no grupo, já tem dois coworkings, além do Sky, tem mais 2 coworkings, um também aqui no Ceará, né, em Fortaleza, e outro no Mato Grosso. Então, a gente tem já conseguido alguns parceiros e é uma solução, né, para esse novo momento, porque você, mesmo que estando com o ambiente fechado, você pode comercializar endereço fiscal e comercial para quem estiver interessado em se hospedar, né, para quem estiver interessado em abrir uma empresa. Eu acredito que, infelizmente, uma tendência de mercado aí é que muitas pessoas sejam demitidas, né? Então, o empreendedorismo ele vai acabar sendo uma necessidade. Então, as pessoas vão ter que abrir empresas, né? E aí, quanto mais low touch, né? Que também é um termo novo aí que a gente está ouvindo muito, né? Que a galera vai vir muito no low touch.
Então, poxa, como é que eu vou... será que eu preciso ir lá no balcão para assinar? Ou será que eu consigo assinar isso de forma digital? Então, eu acredito também que, para esse pessoal que perguntou, uma boa solução aí talvez seja o próprio WorkConnect, né? A gente já teve bons papos sobre o produto de vocês, né? Eu acho que tem um potencial super bacana. Até um caso curioso, a gente está produzindo um artigo, um conteúdo relacionado ao Reclame Aqui, para entender o que as pessoas reclamam sobre espaços de coworking, né? Qual é a principal reclamação do público. E 90% das reclamações relacionadas ao termo de coworking, na verdade, não é sobre o espaço, é sobre empresas que estavam cadastradas no coworking. Então, eram empresas de endereço fiscal. E aí tu tem desde de golpes, enfim, entre N coisas, até empresas que às vezes são legítimas, têm problemas, mas aí quando a pessoa tenta entrar em contato, chega lá e, cara, não é um espaço coworking, não é a sede da empresa. Uhum. Então, quando o teu produto entra com a possibilidade de tu eliminar o risco de fraude mesmo e qualquer tipo de risco para o espaço, eu acho que vocês têm um potencial enorme ali, porque isso é 80% do trabalho, então se tu conseguir eliminar esse risco para o espaço, eu acho que o potencial de vocês é enorme. E como eu acabei de falar também, o endereço fiscal ele vai ser uma coisa que vai construindo. Então ele é um tijolinho depois de tijolinho, uma recorrência depois de recorrência, que só vai te adicionar lá no futuro, né? Então tu começa agora aos pouquinhos, mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, tu tá com uma renda realmente sólida ali, né? Uma fonte importante de receita do teu negócio. O que eu também, além da questão da comunidade, né, da necessidade de você fazer algo digital, né, na sua comunidade, eu também creio muito que vai crescer muito a questão da comercialização do endereço fiscal comercial, né? Agora, Fernando, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. E, cara, eu Passa queria... rápido. E é pior que o Instagram, ele simplesmente corta, né? Ele deu tempo, ele tora na cara. Mas Eita. antes da gente fechar, eu queria que se tu pudesse, assim, dicas práticas, né? Porque eu já tenho também visto em vários grupos de founders e tal, pô, a gente vai ter que, quando voltar, né? Quando o mercado abrir, a galera vai estar muito nessa coisinha de, poxa, será que esse lugar é seguro e tal? Está passando por um protocolo de segurança, né, de limpeza. Quais as dicas práticas que tu acha que um coworking vai ter que implantar para poder, no momento de reabertura? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é seguir toda a recomendação dos órgãos de saúde, não as recomendações do Fernando, né? Mas depois desse ponto, leu tudo que os órgãos de saúde estão recomendando. Eu já vi alguns espaços na Europa que estão reabrindo e eles estão criando alguns modelos bem interessantes, assim. Então, por exemplo, desde o cara ter ali uma toalhinha de papel descartável que ele vai botar em cima da mesa para apoiar o braço, para apoiar o teclado, o mouse, e aí no final do dia joga fora e no outro dia, enfim, pega uma nova. É uma coisa que eu nunca tinha visto num espaço de coworking e eu achei interessante a ideia, talvez seja importante no início. Talvez algum tipo de realocação ali para espaçar um pouco mais o pessoal. Então, se tu tinha mesas muito pequenas, talvez dar uma espaçada um pouco mais no pessoal, deixar um pouquinho mais de espaço para cada um se sentir um pouco mais livre mesmo, né? Não se sentir tão apertado. Ao mesmo tempo, vai voltar aos poucos, não vai voltar todo mundo no mesmo dia, então acho que já vai ser um pouco mais espaçado, assim, entre um e outra pessoa, acho que já vai estar um pouco mais tranquilo. Mas eu vi também muita gente abandonando por um tempo a questão de ter alimentos feitos na hora ali na cozinha dos espaços, então usar um pouco mais de alimento industrializado. Não é tão legal, mas é uma forma, querendo ou não, de tu te proteger. Então, pô, talheres descartáveis, talvez. Ou então, eu vi alguns espaços também fazendo, embalando individualmente o talher para mostrar que ele foi lavado e higienizado corretamente. Aí tu vai lá, pega o teu talherzinho, usa e depois ele vai para uma área de descarte. Ele não é lavado ali na pia, como todo mundo costuma lavar. Então, são várias pequenas coisas que tu pode ir fazendo para demonstrar para a tua comunidade que vocês estão se preocupando. Eu acho que não só fazer, eu acho que é importante mostrar também, para as pessoas que estão querendo ir para o teu espaço se sentirem mais seguras e entenderem que vocês estão preocupados com o assunto, estão pensando na questão da higiene e como que vocês vão resolver. Eu tenho certeza que todo espaço já era super limpo, né? Ninguém mantém um espaço de coworking sem uma boa higiene. Mas agora é mais importante assim mostrar que vocês estão fazendo além do que já era super recomendado. Então, eu acho que isso é interessante.
Enfim, tem várias pequenas iniciativas que vocês podem fazer assim para ir melhorando. Tem um desafio que é como que tu mantém a tua comunidade viva e próxima se as pessoas talvez não vão estar tão confortáveis em se abraçar, chegar todo dia de manhã ali e cumprimentar. Então, às vezes é uma questão de fazer uma comunicação mais clara, dizendo, gente, então a nova forma de cumprimento é dessa forma, vamos fazer uma coisa um pouco mais descontraída em vez de ficar aquela coisa que o pessoal não sabe o que faz, aí fica meio assim, sem graça ali, né? Então, comunicar de forma mais direta e clara o que vocês estão pensando de políticas, eu acho que sempre ajuda, né? Comunicação é sempre o ponto principal de qualquer problema. A pessoa precisa entender o que está acontecendo. Quando tem uma comunicação clara nos processos, todo mundo fica mais tranquilo. E tem uma pergunta aqui que é do Gian Driguete. Cara, esses nomes de Instagram é muito doido. Eu tenho um morro de gente falando errado. O perfil do coworker irá mudar após a pandemia? O perfil do core que ele ia mudar. Não A galera sei. que usa vai mudar? Não sei. Eu acredito que mudar não. Eu acredito que a gente pode pegar algumas pessoas que estão num estágio diferente, um estágio que talvez não era o que a gente estava imaginando. Então, por exemplo, pessoas que foram obrigadas a ir para o home office, mas que foram de formas literalmente obrigadas. Então, ela não estava se planejando a ir para o home office, não teve um tempo de maturação no home office. Ela caiu no home office, então ela saiu completamente perdida e ela não tinha estrutura em casa, ela não tinha se preparado para isso. E agora ela está desesperada procurando uma solução. Então eu acho que pode ser um perfil novo, assim, porque normalmente quando a gente fala de pessoa que vem no home office, ele é um perfil um pouco mais relutante. Ele já está confortável em casa, ele está há anos lá, ele conquistou ir para o home office, ele não foi obrigado a ir para o home office. E quando tu vê um perfil novo que se teve que da noite para o dia se adaptar a isso, eu acho que pode ser interessante, pode ser um perfil novo que vai estar meio que sedento por alguma coisa ali que não seja o home office e que consiga resolver a questão dele. Tenho conversado com alguns gestores que já estão recebendo esse público hoje mesmo, então alguns espaços que estão abertos e já está recebendo gente de home office, seja para reunião, fazer Skype, porque não tem estrutura em casa, ou tem criança berrando, tem, sei lá, vizinho martelando, então não consegue fazer uma reunião importante em casa, então já está indo para o coworking ali para a sala de reunião, quando fica mais tranquilo, ficar mais fechadinho ali, para poder fazer um Skype, fazer uma reunião importante. E tem gente também que já está indo para o espaço compartilhado porque já está enlouquecendo em casa, assim, não está aguentando o modelo de home office e está procurando uma alternativa. Então eu acho que receber bem essas pessoas, e também são pessoas que talvez também nem estivessem pensando sobre o coworking, porque o coworking ele não é uma venda direta, a pessoa não acorda um dia pensando, vou para um coworking, e aí assina um plano de, sei lá, um ano com a tua empresa, não é assim. Ela vai maturando essa ideia aos pouquinhos, ela pensa, ela analisa as opções, ela visita o espaço, tem um tempo de maturação ali muito grande entre a pessoa ter a ideia e efetivamente chegar no teu espaço. E esse tempo talvez tenha caído agora para um público. Talvez esse tempo seja menor. A pessoa viu na urgência uma solução, então ela vai chegar um pouco mais imatura no teu espaço, sem entender ainda muito bem onde ela está se metendo. Então, tem um trabalho de educação ali de mostrar para ela o que ela está contratando quando ela está contratando um coworking, o que a tua empresa está oferecendo, quais são os benefícios, quais as vantagens e desvantagens. Eu acho que vai ser importante e vai ser interessante. Massa. Total, eu concordo demais contigo. Acho que vai ser bem nessa vibe mesmo. Cara, eu tô falando pensando nessa vibe porque, assim, eu adoro trabalho remoto, sou fãzaço, mas a minha casa ela não tá preparada para ser home office. Então, tipo, eu tô aqui na mesa de jantar, velho. A cadeira que eu uso, eu não aguento mais. E é porque eu não tenho filho ainda. Né? E, tipo, imagina quem tem filho. Eu tô fazendo alguns trabalhos de startup com um grupo que, mano, tem um brother meu que tem 2 filhos. Então, ele tá falando comigo aqui e a filhinha dele, tipo, tirando onda do lado, sacou? Tipo, então, é o novo normal, né? Sabe assim, mas as casas nem todas estão preparadas para isso. Como você falou, o cara conquistou o home office. Então, ele fala assim, cara, eu vou ter o meu lugar em casa para trabalhar. É diferente. E outra coisa, mano, tipo, quem que vai pagar a conta de energia do cara? Porque aqui em Fortaleza é muito quente, né? E tá mais ainda ultimamente. Então, o cara que não tá ligando o ar-condicionado para trabalhar tá sofrendo, pingando gotas, né? Então, se o cara colocar ar-condicionado, tipo, vai ser o patrão dele que vai pagar. Então, eu acho que o home office ele veio obrigado,
mas a tendência realmente é que as pessoas falem assim, cara, vamos para o seguinte, o trabalho remoto está aprovado. O trabalho remoto está aprovado. Mas vamos para um lugar profissional, vamos para um lugar legal, que tem uma cadeira boa, tem um ar-condicionado, tem ali uma secretária, tem um café, né? Porque aí a gente acho que chega nesse meio termo aí, todo mundo fica feliz. O empresário fica feliz, o funcionário fica feliz, né? E aí gera network. Então, realmente, eu creio muito nesse futuro aí do coworking. Eu também sou muito otimista, cara. Sou muito otimista em relação ao que virá. É só a galera segurar a onda, né? Segurar as Sim, pontas sim. mesmo. E Leti, o calor nos ajuda a atrair clientes total, pô. Eu quero trabalhar em casa no calor de Fortaleza, mano. É muito difícil, velho. É muito quente. Eu sei que aí no sul tá friozinho, no sudeste tá friozinho, mas aqui, cara, é muito quente. Então, uma sala climatizada faz uma cadeira confortável faz toda a diferença, né? Não, é muito fator, assim, se tu pensar, quem não estava esperando ir para o home office, é a cadeira que não, é aquela cadeira que é para tu jantar, é para tu ficar 1 hora, não é para tu ficar 8 horas. Exato. E aí tu vai ver, não, então vamos comprar uma cadeira. Pô, uma cadeira boa, cara, é R$ 600, R$ 700. Aí o cara começa a somar a estrutura que ele vai ter que ter. Pô, a minha internet está caindo, vou fazer o upgrade da internet. Tá, mas aí é tantos reais a mais. E aí mesmo assim é uma internet residencial, não é uma internet corporativa. Então, às vezes, mesmo a residencial não vai aguentar o trampo dele. Então, quando a pessoa começa a somar tudo isso, ele percebe que talvez tenha um meio termo ali que faça mais sentido. Uhum. Total. Cara, só uma coisa que eu olhei para a plaquinha aqui atrás de mim e me lembrei. Algo também importante do WorkConnect, que eu quero falar para vocês, é que a gente participou no começo do ano de uma maratona do Google, né? Uma Startup Journey, promovida pelo Google, e a gente ganhou. A gente foi primeiro lugar nessa maratona aí. Então, foi a nossa primeira participação e nosso primeiro prêmio, né, como startup. A gente ficou muito feliz. E aí eu também tenho aqui alguns dos meus sócios falando aqui mais coisas bem legais sobre o WorkConnect. O WorkConnect não é apenas esse facilitador da aquisição de endereço fiscal comercial. Ele tem mais um monte de coisa. Só que se eu ficar falando aqui, vai ficar cansativo, acho que não convém. Então, se você tiver interesse realmente em conhecer melhor o WorkConnect, cara, fala com a gente no nosso Instagram, que a gente vai ter o maior prazer. Se você é coworking e tiver realmente interessado nisso, vai ter o maior prazer em te mostrar todas as vantagens, tudo aquilo todos os features que o WorkConnect pode oferecer para você. Beleza? Mas tem um monte de coisa legal, cara. Tem muita coisa legal. A gente está muito animado. A gente sabe que esse momento agora é um momento de resolver milhões de pepinos, mas assim, a WorkConnect já é uma solução para agora, né? E também uma solução para assim que acabar esse período aí, também vai ser uma solução muito boa. Fernando, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. Foi animal demais. Você é um cara fantástico. Sou fãzaço. E para quem... Toda vez que alguém pergunta sobre, cara, como que eu tenho informações sobre coworking, eu mando para o teu site. Né? Inclusive, depois eu quero trocar uma ideia contigo sobre parcerias aí tanto do Sky, né, também como com o WorkConnect. E, cara, muito obrigadão mesmo pela toda a informação aqui, todas as pérolas que a gente pôde colher aqui através de você, meu irmão. Eu que agradeço o convite, sempre bom conversar com o pessoal do mercado, sempre bom, enfim, mostrar um pouquinho de como que a gente pensa. A gente tem uma visão de que o Coworking Brasil ele não é dono da verdade de nenhuma forma, então tudo que a gente tenta expor é sempre um aprendizado, é sempre uma troca de conhecimento ali. A gente pode estar certo, a gente pode estar errado, mas, enfim, é bom a gente poder conversar com o mercado e ir trocando figurinha, é sempre que constrói conhecimento, né? A troca ali é a essência do coworking porque constrói. Ninguém sozinho tem o conhecimento, a gente está sempre construindo em conjunto, né? Massa, show de bola. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todo mundo que está fazendo parte aqui. Foi incrível. Muito obrigado de verdade. E vamos encerrar, porque senão apareceu aqui. Falta 1 minuto. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Fica com Deus, Até viu? mais. Tamo junto, cara.